Boa noite, Cíntia, Márcia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Só aguardando chegar o horário para a gente começar e chegar a nossa irmã palestrante de hoje, nossa irmã Denise. Altair, seja bem-vindo, meu irmão Altair. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Marcos Antônio. Sou, sou eu. Sou eu, pessoal, que entrei. Denise, chegou a nossa irmã Denise. Interagindo aqui com vocês, pessoal, pelo meu perfil pessoal. Boa noite, Denise. Oiê! Boa noite, tudo bem, Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Está ótimo. Bem? Está ótimo. Eu aqui no frio e vocês aí só no calor, né? Pois é, desse jeito. É assim mesmo, a vida é assim. Exatamente. Eu aqui hoje estou com 14 graus, você acredita? Nossa Senhora. Tá muito frio. É por isso que tu tá toda ensacada. Exatamente. Tô aqui assim, ó. Ainda tô com duas blusas por baixo, que é para esquentar bastante, porque tá muito frio aqui hoje, olha. Nossa Senhora, eu acredito. A Mas faz região, parte, né? Quem mora no sul é isso, né? Chega o a inverno, a região, gente tem que esquentar. a região sul do país é assim mesmo. É, exatamente. E aí a gente, como a gente, além de eu gostar do frio, a gente já vem morar aqui justamente para poder curtir esse inverno, então eu não posso nem reclamar, né, Marcos? É verdade isso. É verdade. Mas, E aí, tudo bem, meu irmão? graças a Deus, está ótimo. Está ótimo. Ei, desde já, minha irmã, muito obrigado de coração por aceitar a fazer a palestra de hoje. Nosso Eu irmão que agradeço a Reinaldo, vocês pelo convite, porque é o que eu sempre falo, né? Porque a cada convite é um aprendizado, né, Marcos? Porque é verdade. a gente tem que estudar, a gente tem que procurar, tem que pesquisar. E quem ganha com isso sou eu mesma, né? Porque a cada palestra é um aprendizado. Porque a primeira a ouvir, eu tenho a obrigação de ouvir, né? Porque o que a gente fala, a gente tem que ouvir e, principalmente, colocar na vida da gente em prática tudo que a gente sabe e fala, principalmente, né? Porque não adianta É, nada eu chegar aqui e falar sobre hoje, por exemplo, vou falar sobre a força do pensamento, se eu não cuidar dos meus, ah, né? Se eu é não a força, vigiar os meus. Como é que eu vou falar sem poder vigiar os meus, né? isso. É a força do pensamento. Eu coloquei a força do perdão. Aí eu já fiz uma palestra com a força do perdão, aí eu misturei. Eu vou fixar aqui o tema, viu? Sim. Enquanto isso, Denise, vá falando aí sobre a instituição espírita a qual você faz parte e trabalha. Pois é. Aqui eu moro em Jaraguá do Sul, né, em Santa Catarina, e aqui eu faço palestra, dou aula, assisto aula em duas casas, né? Que é o Lar Espírita Caminhos de Luz e na Casa Filhos da Luz, né? Onde eu dou palestra nas duas casas, estudo, dou aula, enfim. Mas também tem o IGESE, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que também a gente também estuda, também faz palestra, também faz live, porque o que a gente não pode é ficar parada na seara de Jesus, né, Marcos? Porque tem muita coisa para fazer, a gente tem que arregaçar as mangas e, acima de tudo, agradecer sempre pela oportunidade que tem da gente trabalhar, que é o que importa, né? Então, tem aí essas três casas que me dão essa oportunidade nessa caminhada aí de estar justamente aprendendo, né? Porque todo dia a gente tem que aprender alguma coisa, né, Marcos? Todo dia. Isso, Porque isso. o que a gente não pode eu vou estudar uma vez na semana, quando eu tiver tempo eu leio um livro. Não, a gente tem que assumir um compromisso, e porque aí é um compromisso com a espiritualidade, é um compromisso com Jesus, né? Hum. Então, toda vez que nos dão uma oportunidade, a gente vem aqui, ó,
fazer uma live que é para a gente conversar sempre e falar sempre dessa renovação que nós temos que fazer conosco mesmo para poder seguir em frente e sair dessa encarnação um pouco melhor, né, Marcos? É verdade, é verdade. Com certeza. Muito bem. Eu vou me apresentar um pouco para você e para o pessoal. Eu estou, né, na realidade, vice-presidente do Núcleo Espírita Nova Luz, da cidade de Pombal, uma cidade no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba. E a gente, quando as atividades eram presencial, a gente tinha atividade no sábado, palestras públicas, que é no caso de hoje. No domingo era a evangelização das crianças. Na segunda é o estudo do Evangelho, que ainda continua no Instagram. Nas terças era o estudo da mediunidade. E nas quinta-feiras era a reunião mediúnica. Como nesse problema da pandemia, foram suspensas algumas reuniões. E nós estamos apenas com as palestras públicas, nos sábados, às 19h30, pelo Instagram, e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as segundas-feiras, também no mesmo horário, a partir das 19h30. Então, em nome de todos que fazem o Nova Luz de Pombal, a gente agradece a você, minha irmã, pela aceitação em fazer essa palestra. E outra coisa, Denise, eu também faço parte da Sociedade Espírita Madre Teresa de Calcutá, uma cidadezinha no interior da Paraíba, vizinho a Pombal, 30 quilômetros aqui lá. E é uma casa espírita que tem um trabalho belíssimo de sopa fraterna, evangelização, tem uma atividade maravilhosa de atendimento espiritual. Eu ouvi você falar na live passada, eu estava assistindo, eu ouvi quando você falou dessa casa, do trabalho que eles têm lá, né? Isso, exatamente. Tem os trabalhadores de lá tem uma equipe de irmãos dos Preto Velho, Maria de Nazaré, como é que se diz? Doutor Bezerra de Menezes, tem as equipes, então, as equipes do Preto Velho, dos irmãos Preto Velho, eles têm um trabalho, juntamente com os encarnados, muito lindo, referente à sopa, Denise. É uma sopa que, Ave Maria, só tu vendo que coisa maravilhosa, que você fica assim, sentindo aquela energia envolvente, que dá vontade de você colocar a mão na massa para trabalhar. Muito bom. Mas olha só, é tão bom quando a gente vê e fica sabendo que não está tudo tão perdido como todo mundo acha, né? Porque todo mundo acha que o planeta está sem rumo, o planeta não tem mais jeito, né? Nós estamos ao léu, e não estamos, né? Além de nós estarmos sob o comando de Jesus, olha quanta gente boa tem fazendo coisa boa, não é? Quer dizer, isso é sempre importante de você falar, que é para a gente ver que o mundo não é só maldade, o mundo não é só gente com sentimento ruim, o mundo também tem gente praticando o amor, né? O mundo também tem gente que está com a mão na massa e fazendo, agindo, né? Exatamente, Denise. Minha irmã, sempre bom a gente saber disso. É verdade. Eu vou convidar aqui um irmão para fazer a palestra, aliás, para fazer a prece inicial. A prece. O irmão lá de Natal, se ele quiser fazer a prece, Jonas, você quer fazer a prece para nós, irmão Jonas? Ele é presidente do Núcleo Espírita de Cáritas, lá de Natal, esse irmão Jonas. Tem uma atividade muito linda também. Jonas, boa noite, Jonas. Você pode fazer a prece, meu irmão? Denise, como é que está a pandemia aí na cidade que você reside, minha irmã? Essa semana saiu um novo decreto da prefeitura restringindo mais ainda, né,
a nossa saída de casa, porque os hospitais já estão 100% lotados e agora está começando a faltar medicamento. Então, agora saiu um novo decreto para restringir um pouco mais, né? Que é para a gente, quem poder ficar em casa, fique. Voltei. A internet está caindo. É o meu celular. Daí, então, agora nós estamos assim, né? Eu saio só o necessário para ir ali no mercado ou fazer algum pagamento e já volto para casa. Eu trabalho em casa, né? Que eu tenho essa oportunidade de trabalhar pelo Note, quer dizer, então já facilita um pouco mais. Mas realmente também tá bem complicado. Principalmente agora, que está faltando agora os insumos nos hospitais, né? Uhum. É isso. Denise, então eu vou fazer a prece inicial e passo a palavra para você, né? Combinado. Quem desejar fechar os olhos, fica à vontade. Jesus, mestre querido, estamos reunidos mais uma vez, Senhor, para levar aos corações sofridos e a nós mesmos a tua mensagem renovadora, que liberta, que conforta os nossos corações. A mensagem de hoje, que vem para nós através da nossa querida irmã Denise, que a mensagem possa ser penetrada em todos os corações, que ela possa, sinceramente, mexer com os corações daqueles irmãos que estão desenganados com a própria vida, que a força do pensamento possa dar uma reviravolta muito grande positivamente na vida daqueles irmãos que não acreditam em mais nada na vida. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Muito obrigado, Deus, por os ensinamentos que vamos assistir. Que esses ensinamentos, Senhor, fortaleça todos os espíritos nas duas dimensões da vida. Muito obrigado, Maria Santíssima, Mãe querida, pela tua presença em nossos corações e em nossos lares. Que todos os irmãos que estão presentes e aqueles que irão assistir futuramente a live de hoje possam encontrar a paz e a harmonia em todas as palavras da nossa irmã. Muita paz e muita luz para o mundo inteiro. É isso que nós desejamos neste momento. Graças a Deus. Minha irmã, fica à vontade, minha irmã. Obrigada, Marcos. Olha só, mas antes de dar início, é importante dizer que esse tema, a força do pensamento, ele é baseado nos estudos do livro da codificação de Kardec, né? Tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como na Gênese. E, obviamente, também nos outros livros, né, da doutrina, também já vem se falando da importância que a gente tem que ter com os nossos pensamentos. Porque a gente acha que é uma coisa tão mecânica, né? A gente pensa, o pensamento vem, é uma coisa mecânica, eu não controlo, né? Eu não tenho domínio sobre os meus pensamentos, então ele vem e pronto, né? Mas não é. Não é bem assim, né? A gente sabe que nós temos o controle, sim, e devemos ter esse controle. E quem nos fala da importância da gente conversar e falar sempre sobre a força e o poder que tem os nossos pensamentos é Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser e do Destino. Leon Denis diz o seguinte: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. Quer dizer, então, Leon Denis já falava na importância da gente comentar, falar, estudar
sobre a importância do pensamento. Porque, como também nos diz lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga, temos a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles são categóricos quando respondem. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, pela resposta dos espíritos, a gente já pode ver que, se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, quem nos dirige, quem nos tem essa influência, são os espíritos. E aqui eu quero comentar justamente que essa influência, ela pode ser positiva, como também pode ser negativa. Essa influência pode ser de um benfeitor, como também pode ser de um obsessor. Quem vai definir qual tipo de influência que os nossos pensamentos terão? Nós mesmos. Nós é que vamos definir que tipo de pensamento que nós temos, né? E aqui eu me lembro do Divaldo, numa das palestras dele, que Divaldo diz assim, sabe aquele ditado que diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? A gente vive falando esse ditado, né? Me diga com quem você anda, que eu te direi quem és. E Divaldo fala o seguinte, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, é pelo nosso pensamento que nós vamos saber quais as nossas companhias, principalmente as espirituais, né? Porque, como a gente vai ver mais para frente, é uma questão de sintonia, é uma questão de vibração. E, obviamente, que aqui a gente não pode se furtar de falar que isso tudo está também a manifestação do nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente é livre para pensar o que a gente quer. Não tem ninguém te policiando ou te julgando pelos seus pensamentos. Porque é você que pensa, né? Então, a gente não sabe o que o outro está pensando. Eu estou aqui, mas eu não sei o que você está pensando, Marcos. Assim também como você está aí, você não tem ideia do que eu estou aqui pensando. Porque a gente não tem ainda aquela capacidade de ler pensamentos, né? Quer dizer, então, como não temos essa capacidade, nosso pensamento é livre. Ninguém precisa ficar sabendo o que a gente pensa. Mas isso, obviamente, que é uma manifestação do nosso livre-arbítrio. E a gente sabe que o nosso livre-arbítrio, ele tem consequências. Então, o nosso pensamento, dependendo do pensamento, vamos ter, sim, essas consequências. E lá, aqui no livro da Gênese, no capítulo 14, no item 13, 14, 15, eu até indico para quem puder, quem tiver o livro A Gênese, leia este capítulo, que é de uma beleza e de um aprendizado para a gente, que é aquele aprendizado que a gente tem e precisa praticar no nosso dia a dia. Então, esse capítulo, que é o capítulo 14, que fala sobre os fluidos, e aqui no item 13, ele fala sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Então, aqui, a Kardec fala que o veículo do pensamento é como o ar que é o veículo do som. Então, a gente por aqui, por essa frase de Kardec, a gente já fica sabendo que esse fluido de onde nós estamos mergulhados, que é o fluido cósmico universal, ele é o veículo do nosso pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Então, devido ao ar, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, porque o ar é o veículo do som. Então, a minha voz, ela sai e ela é impulsionada pelo ar, a ponto de todo mundo estar nos escutando. A mesma coisa o nosso pensamento. O fluido cósmico universal, onde nós estamos inseridos, ele é o veículo desse nosso pensamento, né? Por isso que quando a gente fala assim, vamos fazer uma oração
para todos os irmãos que estão nos hospitais. Vamos fazer uma oração para aquele irmão que está passando por uma dificuldade. Aí a gente fala, ai, gente, não adianta orar, ele não vai ficar sabendo, ele não vai sentir nada, não vai fazer diferença na vida dele. Faz. Faz porque cada vez que a gente faz uma oração, pela força do nosso pensamento, que esse fluido que é o veículo, essa força, essa energia que a gente emite, chega ao seu destinatário. Então, se você vai fazer uma prece para os doentes que estão nos hospitais agora, por exemplo, devido à Covid, você, pela força do seu pensamento, você envolve a todos aqueles irmãos que estão precisando nesse momento dessa força, dessa fé, dessa luz que envolve a todos quando estamos no momento de sofrimento. Então, a gente vê a importância de uma oração que é também através do nosso pensamento unido ao nosso sentimento. Porque não adianta nada você fazer uma prece onde você não está sentindo do seu coração. Porque aí realmente ela não vai a lugar nenhum. Ela vai ficar aqui, estacionada em você. Mas a partir do momento em que você coloca o seu amor nessa prece, pela sua vontade, pelo seu pensamento, essa energia chega aonde você quer que ela chegue, né? Então, por aí, por esta frase de Kardec, a gente já começa a ver a importância que tem o pensamento. E aí depois ele tem uma outra frase, que eu também acho maravilhosa, que ele diz o seguinte: o pensamento é a grande oficina, ou o laboratório da vida. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, mas olha só, o pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. O que são as nossas mãos? As nossas mãos é aquilo que representa aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente realiza. É através das nossas mãos que a gente executa, que a gente tem atitude, que a gente faz. Então, se as nossas mãos têm para a gente essa conotação de fazer, de realizar, de executar, para os espíritos, o fazer, o executar, o realizar, é o pensamento e a vontade. Porque o pensamento e a vontade, quando são unidos, realizam o que quer. Então, eu acho fenomenal Kardec nos trazer essa comparação das nossas mãos no sentido de fazer, assim como os espíritos utilizam o pensamento e a vontade para realizar o que querem. E aqui a gente sabe também que no mundo espiritual a gente tem notícias das colônias, né? No filme Nosso Lar, isso fica bem claro, aqueles prédios maravilhosos, que cada prédio é um ministério, né? Tem o Ministério das Reencarnações, o Ministério das Comunicações, enfim, são aqueles prédios. Como é que aquilo é feito? Quem é que faz aquilo? Tem engenheiro no mundo espiritual? Tem pedreiro no mundo espiritual? Que tijolo é esse que eles fazem? Aqueles prédios todos no mundo espiritual. O que é que eles usam? Pensamento e a vontade. Óbvio, com a manipulação do fluido cósmico universal. Então, por aí a gente vê que todas essas colônias que a gente tem notícia das belezas das colônias são realizadas pelo pensamento e pela vontade dos espíritos de realizarem tudo aquilo. Então, olha como realmente as mãos dos espíritos nada mais é do que o pensamento e a vontade. Então, aí a gente já vê a importância que tem as nossas mãos no fazer. Então, as nossas mãos no fazer, junto com o pensamento e a vontade, sabe o que nos impede de realizar o que a gente quer? O nosso querer. Né? Porque quando a gente não quer, a gente não realiza. Não realiza. Mas aí é que está essa mudança que nós temos que começar a realizar em nós, principalmente em matéria de pensamento. Então, nós já vimos que o fluido é o veículo do pensamento, e assim como o som,
né? Quem é o veículo, o ar é o veículo desse som. Ok. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que esse pensamento, ele vai criando, como nós dissemos, se nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, nosso pensamento, ele atua sobre os fluidos, né? Então, a gente, como nós estamos mergulhados nesse fluido, tudo que a gente pensa, como diz Kardec aqui nessa parte da fotografia do pensamento, tudo que a gente vai pensando vai criando forma. Então a gente acha que, eu estou pensando, ninguém está vendo. Nós encarnados não estamos vendo. Mas tudo que a gente pensa, os espíritos estão vendo. Mas de que forma que um espírito pode ver o meu pensamento? Se é uma coisa minha, ele está aqui, ó, dentro da minha cabeça, quem pensa sou eu. Como que os espíritos vão ver o que eu estou pensando? Por isso. Porque tudo que a gente pensa cria forma. E onde é que fica isso? No nosso campo vibratório, no nosso campo, como Kardec chama, nosso campo perispirítico. Então fica tudo gravado no nosso campo vibratório. Então cada pensamento que nós temos é uma forma que nós criamos e fica gravado nesse nosso campo vibratório. Por isso que os espíritos conseguem ler os nossos pensamentos. Porque conforme a gente vai pensando, vai criando a imagem. Então, Kardec nos dá um exemplo que eu acho maravilhoso, que o exemplo dele que ele traz aqui na Gênese, no capítulo 14, item 15, é de um assassinato. Um homem começa a planejar o assassinato de um outro homem. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo. Eu estou querendo eliminar a minha vizinha. Eu sempre dou esse exemplo que é para a gente poder entender direitinho como a coisa funciona. A minha vizinha me incomoda. A minha vizinha, nós já tivemos brigas em reunião de condomínio. Nós já quase saímos no tapa. Enfim, eu quero me livrar da minha vizinha. Vou começar a bolar um plano para liquidar com essa vizinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer no carro dela. Eu vou lá, vou tirar aquele líquidozinho do freio. Vou entrar debaixo do carro dela, tiro o freio, aquele líquido do freio vai sair. Quando ela for sair amanhã de manhã, quando ela pisar no freio, não vai ter. Aí ela vai bater e vai morrer e eu fico livre dela. Pronto. Só que tudo isso que eu planejei ficou gravado no meu campo vibratório. Todo esse meu planejamento está aqui, ó, gravado no meu campo vibratório. E aí, passa um espírito e está lendo toda essa minha historinha, quando ele olha para mim espiritualmente, ele vê como um filminho. Olha lá! Ela está planejando matar a vizinha dela. Ela vai lá tirar o fluido do freio. Vamos ajudar ela? Vamos. Aí começa aqui, ó, buzinar no meu ouvido. É isso mesmo. Vai lá e mata essa vizinha. Você só vai ficar livre dela se ela desencarnar. A gente vai ajudar você. De madrugada sou eu que vou te acordar. Vamos lá. Olha a influência que eu estou tendo porque eu tive o pensamento de livrar ela. Mas, em compensação, o meu mentor está do outro lado, desesperado, assim. Não, Denise. Não faça isso de forma nenhuma. Pensa bem. Não realiza isso. Isso vai trazer sérias consequências para você espiritualmente. Não faz isso. E o meu mentor aqui desesperado, mas o outro lado também estava. Fica livre dela de uma vez. Por quê? Eles leram no meu campo vibratório que eu estou com uma imensa vontade de ficar livre dela. E eles vão começar a me ajudar. Eles vão me influenciar tanto que às 3 horas da manhã eu vou levantar, eu vou lá, vou tirar o fluido do freio dela e ela amanhã de manhã vai sair. Quando ela atravessar aqui na BR, pum, ela vai bater e ela vai desencarnar e eu vou ficar livre dela.
Aí a gente entende a pergunta 459. Influencia os espíritos nos seus pensamentos? Geralmente são eles que te dirigem. Por quê? Porque você deu o motivo. Porque foi você que abriu uma porteira para eles terem sobre você essa influência. E aí, olha o problema na minha caminhada evolutiva que eu arranjei para mim, pelo simples fato de eu ter tido um pensamento em liquidar a minha vizinha. E aí, com essa influência, eu realizo isso. Olha o meu comprometimento com a espiritualidade num ato que eu apenas pensei. Então, para a gente ter a ideia de como esse pensamento é importante da gente começar a reparar. Aí entra Jesus quando nos diz: orai e vigiai. Vigiai é o que eu sempre falo. Vigiai não é a vida dos outros. Vigiai os seus pensamentos. Vigiai as suas palavras. Vigiai as suas atitudes. Por que vigiai os pensamentos? Por causa disso. Porque nós temos uma influência, a gente sofre uma influência muito grande do tipo de pensamento que a gente está tendo. E, obviamente, que quando a gente quer fazer também o bem, quando a gente pensa no bem, obviamente que a gente também atrai benfeitores espirituais para ajudarem a você a concretizar aquilo ali. Então, você estava falando dessa casa que faz a sopa. Quem foi que começou? Teve alguém que teve essa ideia. Acho que eu vou fazer sopa. Os benfeitores falam: oba, vamos lá ajudar, porque ela vai ajudar fulaninho ali daquele bairro, aquela outra irmã que está passando fome com 2 crianças dentro de casa, e tem aqui, a vizinha dela também está precisando de comida dentro de casa. Vamos ajudar ela, porque ela vai atingir tanta gente no bairro e ela precisa de ajuda. Vamos ajudar porque ela teve esse pensamento. Aí começa. Aí eu falo com um irmão, o outro topa, a outra já traz uma cenoura, a vizinha já chega com um saco de chuchu, a outra traz dois sacos de batata, e eu aqui já começo a fazer a sopa. Tudo isso porque alguém pensou no bem. Pensou no bem, você atraiu benfeitores para o seu lado para que isso se realize. Então, a gente vê que a influência é do bem e do mal. Quem é que vai ditar que tipo de pensamento que eu tenho que ter? Eu. Sou eu. Eu que sou a responsável pelos meus pensamentos. Assim como eu também sou responsável pelas minhas influências. Por isso, Divaldo diz: me digas o que pensas, que eu te direi com quem andas. Porque dependendo do seu pensamento, você vai atrair ou o bom ou o ruim. E aí, o que a gente faz quando eu já estou aqui bolando em eliminar a minha vizinha? Estou aqui assim, eu acho que realmente eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que eu tenho que fazer? Eu vou dizer, peraí. Que pensamento é esse que eu estou tendo? Não, eu não vou fazer isso. O que a gente faz? Meu Deus do céu, Jesus me ajude, afastai de mim esse pensamento. Ora, peça ajuda. Você acha que o seu mentor assim, não, minha filha, eu não vou ajudar não, isso aí é coisa tua com a tua vizinha, ó. Resolva você. Não. Quando a gente pede ajuda porque nós estamos tendo um pensamento ruim, automaticamente você se liga com o seu mentor, com o seu anjo de guarda, e ele vai estar aqui do seu lado para ajudar. Ou, como diz Joana de Ângeles, substitua o pensamento ruim por um pensamento bom. Então, toda vez que me vier a ideia de eliminar a minha vizinha, eu vou substituir por um pensamento bom. Não, eu não vou eliminar.
Pelo contrário, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me tornar amiga dela. Porque se eu me tornar amiga dela, primeiro, eu vou conhecer ela melhor. Segundo, o que ela me incomoda, eu vou conseguir ter um diálogo com ela. Então, eu conversando com ela, eu vou resolver aquilo que ela me incomoda. Substitua o pensamento ruim por um pensamento bom. Então, automaticamente, a gente fazendo isso, depois, com o tempo, você não vai mais conseguir ter pensamento ruim. Porque isso vai ser uma coisa tão automática que você vai substituindo, que nem julgamento você vai mais fazer. Porque você não está mais habituado com isso. E aí a gente fala, habituado? É uma questão de hábito. E aqui nesse novo livro do Divaldo, No Rumo do Mundo da Regeneração, esse é o novo livro do Divaldo, né, que ele lançou ano passado. E esse livro aqui, no capítulo 13, a Manuel Filomeno de Miranda, né, que é o autor espiritual do livro, ele é sem palavras para Manuel Filomeno de Miranda, né? E aqui tem uma passagem nesse capítulo 13 que ele nos narra uma reunião que esteve no mundo espiritual referente à pandemia, que esse livro aqui, ele fala os bastidores espirituais da pandemia. Então, teve no mundo espiritual uma reunião onde Eurípides Barçanufo foi fazer uma conferência, foi fazer uma live no mundo espiritual. Eurípides Barçanufo diz o seguinte, olha o que ele fala sobre o pensamento. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Ou seja, nós somos, na realidade, o que a gente pensa. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. Temos a faculdade de pensar. Temos o livre-arbítrio, a responsabilidade do pensamento é nossa. E aí ele continua falando o seguinte, a disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Então ele chama atenção para essa disciplina mental e que se trata de um hábito. Então a gente tem que criar esse hábito. A gente tem tanto hábito errado, né? A gente tem um hábito errado de comer errado. Não vamos entrar nessa parte não, porque é complicado, né? Falar de comida, como a gente come errado, é complicado. Mas a gente tem tanto hábito errado de alimentação, hábito errado de palavras, né? Tem gente que tem um hábito triste de falar palavrão. Fala 10 palavras, 9 são palavrão. E uma é um verbo, né? Tem o hábito de fumar. Tem o hábito da bebida. Tem o hábito... A gente é cheio de hábito. O pensamento, o controle, a disciplina do nosso pensamento também é um hábito. Também é um hábito. Pensar no bem é um hábito. De tanto a gente pensar no bem que depois... Esse então não vamos nem tocar, né? A maledicência, essa é terrível. Tem gente que já acorda só para ver o que está acontecendo para poder sair falando, né? É um hábito triste esse, de falar mal dos outros. Tomar conta da vida dos outros, né? Se meter na vida dos outros. Tem. Olha que hábito triste. Agora, ninguém tem o hábito de fazer o bem. Ninguém tem o hábito de pensar no bem. É uma questão de hábito. Mas a gente não tem este hábito. Por quê? Porque a gente não cria. Né? A gente não cria, porque todos esses hábitos é criação nossa. Né? Quer dizer, ninguém me obrigou a falar mal de ninguém. Ninguém me obrigou a me alimentar mal. Ninguém me obrigou a tomar conta da vida do outro. Isso foram hábitos que eu criei. Por que não criar um hábito
de tomar conta dos seus pensamentos, de ter a disciplina de pensar, de vigiar o que você anda pensando. Principalmente depois que a gente toma consciência da importância que tem essa ação de pensar. Né? Porque a gente, como nós já vimos, é esse pensamento que vão ditar as suas companhias espirituais. E eu gosto muito daquela frase que diz que mais importante que pensamento positivo é o sentimento positivo. Porque não adianta você ter um pensamento positivo se não está aliado ao sentimento. Não vai adiantar. Porque quando você pensa no bem, qual tem que ser o seu sentimento? De preguiça? Ah, eu estou pensando no bem. Ah, mas eu estou com preguiça. Eu estou pensando em fazer uma sopa. Ai, mas eu estou com preguiça de mexer com essas coisas. Ah, eu tô pensando assim no bem de começar a trabalhar na evangelização infantil. Ah, eu acho que preguiça de ter que aguentar a criança. Não adianta! Então você tem que unir o que você pensa com o sentimento que você tem. Não tem como você separar o pensamento positivo do seu sentimento também positivo. Porque senão você não vai fazer. Porque quem vai tomar conta de você é a preguiça, é a falta de desejo de realizar. Então, tem que ter essa vontade, esse sentimento aliado com o seu sentimento, com o seu pensamento positivo, né? Então, Emmanuel, também lá no livro, gente, que é maravilhoso, chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier. Então, Emmanuel já nos diz, olha só, quando pensamos, este pensamento positivo ou negativo é impulsionado pela nossa vontade e dirigido ao outro, formando-se uma corrente fluídica transmissora desse pensamento. E aí o que acontece? Quando a gente cria essa corrente fluídica, se a gente cria essa corrente fluídica, por exemplo, pelo pensamento negativo, nós criamos no nosso campo vibratório as formas de pensamento. Então, essas formas de pensamentos é que ficam no nosso campo vibratório. Então, se você é uma pessoa que está acostumada somente a ter pensamentos negativos, as suas criações mentais são sempre por lado negativo, você vai começar a criar formas, pensamentos negativas que vão ficando nesse seu campo vibratório. E aí, quando, por exemplo, você tem a possibilidade de encontrar com uma pessoa que tem uma vidência, quando essa pessoa olha para você, ela já vê o seu campo vibratório carregado de formas de pensamento negativo. E aí, geralmente, são aquelas pessoas que batem nas nossas casas espíritas, aquela pessoa que, quando você olha, ela chega já está encurvada, assim, olha, tamanho o peso da tristeza, tamanho peso das aflições, tamanho peso das angústias. A pessoa chega já está encurvada. Uma vez eu estava vindo para casa e antes de eu chegar aqui na rua, eu estava olhando uma moça que ela vinha andando no acostamento. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, que tristeza. Eu dirigindo, eu consegui ver a tristeza dela pelo corpo, pela maneira como ela estava andando. Sabe essa pessoa que anda olhando para o chão? Já está tão encurvada, já está tão domada pela tristeza, que o próprio corpo físico dela já expressa essa tristeza. Então ela vinha andando pelo acostamento devagar, segurando 2 sacolas, e a gente, pela expressão dela, eu já vi que ela estava nessa tristeza toda. Quer dizer, aquilo já é o peso das formas de pensamento no campo vibratório dela e automaticamente tudo criado pela casa mental dela, pelos pensamentos dela. E aí, como se livrar dessas formas de pensamento que ficam gravadas no seu
campo vibratório. Como é que a gente faz para tirar essas formas de pensamento? Aí entra o passe, entra a água fluidificada, entra a ajuda de uma mesa mediúnica, mas nada disso vai resolver se você não mudar os seus pensamentos. Porque aí você vai na casa espírita, você toma passe, você toma água fluidificada, você leva a sua garrafinha para tomar água fluidificada, mas quando você chega em casa, você já começa, meu Deus do céu, como eu sou infeliz, isso não se resolve. Meu Deus, que a minha casa eu vivo nesse inferno. Meu Deus, quando que isso vai melhorar dessa minha vida? Você acabou de tomar um passe. É a mudança de pensamento. Não vai ser o passe nem água fluidificada se você não mudar o seu pensamento. Não vai adiantar. Você vai tomar litros de água fluidificada. Você vai tomar um monte de passe e não vai adiantar se você não mudar a sua casa mental. Então não adianta a gente querer ajudar se a pessoa também não faz o seu esforço para domar as más inclinações. Porque temos que lembrar que uma má inclinação também é você não vigiar os seus pensamentos. Então, a atitude de mudança, de você não ter nem que mais andar encurvada, é sua. Você tem que chegar e falar assim, chega, eu agora vou mudar o meu pensamento. É responsabilidade minha. A partir de agora, eu não vou ter mais pensamento negativo. Aí alguém deve estar assistindo a gente e falar assim, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil, olha, não adianta falar porque você não vive a minha vida aqui, ó. Vem viver aqui minha vida para você ver se eu consigo ter pensamento positivo. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Concordo plenamente, não é fácil. Mas você já tentou? Você buscou o apoio espiritual? Você faz as suas orações pedindo a Jesus para te dar essa ajuda e esse amparo que você tanto necessita? Você se ligou ao seu anjo da guarda, pediu a ele ajuda? Ou você acha que Jesus e o anjo da guarda vão dizer, essa aí já está perdida, ó. Essa ovelha desgarrou e deixa ela lá bem longe, que não tem mais jeito. Nós não temos o costume e o hábito de pedir ajuda para sairmos de uma sintonia, de um pensamento ruim. Nós temos o hábito de pedir a Deus as coisas materiais. Né? Eu quero ajuda material. Eu quero ajuda para resolver o meu problema no banco. Eu quero ajuda para eu ter condições de ter alguma coisa. Agora, ajuda para o seu pensamento. Senhor, estou com um pensamento ruim, afasta de mim esse pensamento. Ninguém faz isso. Ninguém pede, Senhor, me ajuda na minha transformação moral. Senhor, me ajuda na minha transformação do meu ser de homem velho para homem novo através dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas atitudes. Muito difícil. O nosso pensamento, as nossas orações é sempre voltada para algum benefício nosso, mas que não é o espiritual. Não importa o que eu penso. Importa o que eu quero ter. Então, é esse olhar que nós temos que começar a modificar. Porque o ter é importante? É importante não, é fundamental. O ter é fundamental, porque nós estamos dentro da lei de progresso. E isso faz parte do seu progresso. O ter é que vai te dar condições de você progredir, de você evoluir. Mas a gente sabe que daqui a gente não leva nada que a gente tem. A gente vai levar o que a gente é. Então, se você é uma pessoa que tem pensamento positivo, é isso que você vai levar. Agora, se você é daquelas que tem um pensamento negativo, também é isso que você vai levar. Então, a nossa mudança de olhar, quando a gente pega
a Gênese, ou quando a gente pega agora esse livro novo do Divaldo, através do espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Quando a gente lê que a disciplina mental é urgente e necessária, e ele diz isso no plano espiritual referente à pandemia, e aí a gente começa a pensar: que tipo de pensamento nós estamos nutrindo agora que estamos passando por uma pandemia? De que lado que nós estamos buscando as nossas companhias espirituais no momento tão difícil que é esse que o planeta está passando? Nós estamos dando guarita a quem? Aos benfeitores ou aos inferiores? Então, quando vem Eurípides Barçanufo dizendo que a disciplina mental é urgente e necessária, nós chegamos à conclusão de que nós temos que fazer isso hoje. Nós temos que fazer isso agora. Não é na segunda-feira. Segunda-feira a gente começa regime. Regime a gente começa segunda-feira. Mas a mudança de pensamento nós temos que começar o hoje, o aqui e o agora. Por isso que eu gosto muito daquela frase de Emmanuel, quando ele diz que aquilo que consome seus pensamentos controla a sua vida. Aquilo que consome os seus pensamentos controla a sua vida. Por quê? Porque dependendo do tipo de vida que você está tendo, é por causa dos seus pensamentos. Tenta modificar para você ver o que acontece ao seu redor. Está com problema na família? Está difícil a convivência dentro de casa? Porque agora na pandemia a gente tem que ficar um pouco mais recolhido, um pouco mais dentro de casa, mas está difícil? Muda seus pensamentos. Não fica acordando de manhã cedo assim: ah, meu Deus, mais um dia para enfrentar junto com esse marido. Ah, meu Deus do céu, mais um dia para enfrentar junto com esse filho difícil. Muda. Acorda de manhã, abre o olho e fala assim: Senhor, hoje é mais uma oportunidade de aprendizado. Senhor, me dê força para que eu possa praticar a tolerância. Senhor, me ajude a ter mais paciência. Senhor, me ajude a transformar os meus pensamentos. A gente só acorda se lamentando porque é mais um dia para aguentar o traste que está deitado ao seu lado. Mais um dia para aguentar aquele filho que só me dá desgosto. Olha quanta coisa você está buscando para você. Só coisa negativa. Só coisa negativa. Você não vai sair dessa situação se você não mudar. E aí, quando a gente começa a ter essa mudança de pensamento, é incrível como as coisas ao nosso redor vão mudando também. Por quê? Porque você mudou a sintonia, você mudou a vibração e, principalmente, você mudou as suas companhias espirituais. Porque a sua influência não é mais negativa. A sua influência agora são dos benfeitores. Cada vez que a gente muda o nosso pensamento, cada vez que a gente substitui, o nosso mentor nos abraça. É isso que você tem que fazer. Siga, porque eu estou aqui do seu lado e eu vou ajudar você. Vamos lá, substitua. Não pense isso não, vamos substituindo. O mentor vai estar do seu lado te ajudando. Agora, quanto mais pensamento negativo você tem, mais fica difícil o acesso do seu mentor a você. Porque ele quer chegar, ele quer te dar um amparo, ele quer chegar para você e falar assim: filha, você não está sozinha, eu estou aqui com você. Ele não consegue ter esse acesso, porque você está aqui. Ai, meu Deus do céu, esse dia que eu tenho que enfrentar, meu Deus, esses meus conflitos, esse meu sofrimento. E o coitado está lá berrando: ei, deixa eu falar. E você está só pensando em coisa ruim. E o coitado: fica quieta, que eu quero falar com você. Eu quero te dar um apoio. E você está aqui: os meus problemas, os meus sofrimentos. Que horas que você vai silenciar para ter esse momento com o seu mentor, com o seu anjo da guarda? Porque você está sempre
Os seus pensamentos não param, não são coordenados. Você tá, não silencia. Não silencia. Aí tem aquela história que eu gosto muito de uma eu sei essa história que alguém me contou, mas eu não sei aonde que aconteceu. Numa mesa mediúnica, todo mundo quieto, e aí o mentor fala: nós só vamos começar os trabalhos depois que houver silêncio. Mas tá todo mundo quieto. Ninguém está fazendo barulho. Não, é um silêncio mental. Ficar quieto numa mesa mediúnica não é calar a boca. Ficar quieto numa mesa mediúnica é silenciar a mente. É você se conectar com a espiritualidade maior. Porque não adianta você estar na mesa mediúnica. Ah, meu Deus, esqueci de tirar a roupa da máquina. Vou chegar lá, vou ter que lavar tudo de novo, porque vai já estar fedendo dentro da máquina. Ah, meu Deus, esqueci a panela dentro do forno. Vou chegar, já vai estar podre, vou ter que lavar aquilo. Não, eu vou jogar a panela fora. Meu Deus! Não! Não. Silenciar a mente é você se conectar com a espiritualidade maior. Ah, mas eu não sei fazer isso, não. Eu não sei fazer isso porque para mim é muito difícil. Eu sou muito agitada, eu estou sempre ligada no 220. Os meus pensamentos vão tomando conta de mim, eu não consigo. Sabe o que você faz? Eu, pelo menos, eu sou assim, sabe o que eu faço? Eu sempre dou esse conselho, porque para mim funciona tão bem. Eu canto. Liga uma música. Canta. A música tem esse poder de te conectar com o alto. Então, quando você escuta uma música de Tim e Vanessa, quando você escuta uma música da Elizabeth Lacerda, quando você escuta uma música do Padre Fábio de Mello, quando você escuta uma música gospel, eu adoro música gospel. Tem umas músicas da igreja evangélica que faz você chorar, tamanha beleza. Aquilo te conecta com o alto. Você parece que sente a presença da espiritualidade ao seu lado. A música tem esse poder, então vamos cantar. Então, na hora que você não consegue silenciar, que aquilo chega a te dar aquela agonia, porque você não para de pensar aquilo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Para e ouve uma música. Se conecta. Peça ajuda a Deus, que é Pai. Deus é Pai. A gente que é mãe, Marcos, e você que é pai, o filho teu vai chegar a pedir alguma coisa, alguma ajuda, você falar, não. Isso não existe. Não tem como você dizer não para um filho. Por que você acha que Deus vai dizer não? Não me peça ajuda porque você não está merecendo. Eu não vou te ajudar porque você não tem mais jeito. Nunca que Deus vai falar isso, porque Deus é amor. Deus é Pai. E o que Ele quer e espera da gente é que a gente evolua, porque a nossa destinação é a felicidade. A nossa destinação é a angelitude. Vamos levar tempo? Ou se vamos muito tempo. Mas vamos começar agora com essa conexão com o mais alto. Mas isso só se dá com os nossos pensamentos. Isso só se dá com os seus sentimentos. Então, se a gente não parar e não silenciar, não entrar em contato com Deus, não entrar em contato com o seu mentor, que está do seu lado, porque Deus enviou ele. No dia que você nasceu, ele já estava ali do seu lado. No dia que você desencarnar, adivinha quem vai estar do seu lado? É ele. É uma encarnação inteira do seu lado para te ajudar, torcendo e querendo que você vença nessa encarnação. Então temos que pedir ajuda a esse mentor. Agora, essa ajuda, essa vontade que você tem de sair dessa situação, vai depender de você. Eu não posso fazer isso por você, Marcos. Se você está passando por esse problema, se você não está conseguindo mentalizar, não está conseguindo se aquietar, você não consegue nem rezar, porque o seu sofrimento é tão grande, a sua dor, a sua angústia toma conta, eu não consigo, eu posso orar por você. Mas a maior parte, para sair dessa situação, a maior parte vai depender de você. A gente pode fazer uma oração, vibrar, para que o seu anjo da guarda esteja sempre do seu lado.
mas é na sua mudança de atitude, de pensamento e de palavras é que você vai conseguir sair dessa situação de sofrimento, de dor, que você se encontra, que você está ali achando que nada mais tem jeito. Dessa situação, nem Deus para me livrar, como tem gente que fala. A situação que eu tô, nem se Jesus voltasse ia dar jeito. Olha a tua fé. Olha a tua fé. É do tamanho de um grão de mostarda. Então nós temos que realmente começar a modificar. Olha ele ali de novo! Ô, meu irmão! Vem! Eu estava me deliciando ali ouvindo. Rapaz, essa mulher é um trator, sabe? Perto dela. Bem de Deus. Equipe que só Jesus segura essa equipe mesmo. Parabéns, botou a gente pra falar. Mas, Rinaldo, botou a gente pra falar, tu já viu o que deu, né? Chega a equipe, né? Ninguém tá só, né? Parabéns, viu, Denise? Deus te abençoe cada vez mais, viu? E te inspire cada vez mais. Ó, obrigada a você, porque é através do Rinaldo que eu conheci o Marcos, que eu conheci o Eugênio. Foi o Rinaldo que, ó, foi desenhando, alinhavando tudinho, entendeu? Para que esse encontro todo acontecesse. É culpa de Rinaldo. Rinaldo é um irmão de luz. Jesus disse, amais ao próximo como a ti mesmo, se chama amor. Exatamente. E aí a gente tem mais que aproveitar. Quando a gente se une assim com um monte de gente que só ama, gente, que coisa melhor do que isso? Não, tem não. Até o frio passa, porque agora até calor ele já me deu. Que beleza! Márcia, bem-vinda, psicóloga Márcia, ou psicanálise. Mas viu, Rinaldo, que eu estava falando aqui sobre o pensamento. Nós não temos que começar a mudar esse pensamento que a gente tem de vez em quando aí, né? Agora, não é o dia inteiro, toda hora, que a gente vai ter pensamento positivo, não. Vai ter uma hora que a gente dá aquela escorregada. Mas aí, com a vigilância, você... Opa, peraí. Não, volta aqui, pensamento. Vem cá. Vem cá, sai desse buraco que você está querendo que eu entre, não vou entrar aí não, vem para cá pro meu lado. Olha, Denise, ora a gente está aqui, e eles estão aqui. Ora a gente faz isso, ó. Ele não pode fazer isso se você está em boa sintonia, porque ele não vai. Agora, ora a gente está aqui, e aí quando a gente abaixa a guarda, a gente vibra negativo para os outros, a gente fala mal do próximo, a gente faz tanta coisa que Jesus não existe, não faças aos outros tudo aquilo que eu quero que os outros façam. Se eu falo mal do outro, o que é que eu posso esperar de alguém? Você quer ver um lugar que a gente exercita demais? Isso é no trânsito, né, Rinaldo? Perfeito. O exercício diário de pensamento positivo, gente, vamos combinar que é no trânsito. Porque se eu sair de casa escutando a minha musiquinha, eu já acabei de fazer as minhas orações de manhã, aí eu saio escutando a minha música, pego meu carro, vou trabalhar. Chego ali na esquina, vem um louco e já me corta e ainda me xinga, faz um monte de gesto ruim pra mim. E aí eu começo, o que é? Já saiu nervoso? Por que não saiu mais cedo? Acabou. O dia vai ficar péssimo. Exatamente, porque você já sintonizou com uma energia que vai lá no pé. Aí o que você faz? Eu chego no escritório, aí eu vou rezar de novo, vou pedir ajuda de novo, vou escutar outra música, vou pedir desculpa porque realmente eu não tive o controle. E assim a gente vai. Até você sair de casa, alguém faz alguma coisa, vai, meu irmão, vai, tá com pressa. De repente a mulher tá dentro do carro para ter neném, né? A gente não sabe. De repente tá indo buscar alguém no hospital que já saiu e ele tá todo feliz, ele tá com pressa de chegar. É esse tipo de mudança de pensamento que a gente tem que ter. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Exatamente. Deixa eu passar para Marcos, senão a disciplina, né, Marcos? Pessoal, eu já estou na sala aqui para começar o estudo. Aí eu... Olha, desde já,
Agora, o meu agradecimento é duplo, porque se não fosse Reinaldo, a gente não tinha se conectado com uma criatura tão maravilhosa como o Exatamente. Denise. Viu? Ó, se não fosse Den... essezinho aí, ó, a gente não tava aqui, Marcos. Ótimo, Eu adoro excelente, fazer isso. Essas conexões, excelente. né? Eu adoro, eu amo fazer isso. Eu me ocupo minha mente com isso. Eu saio cascavilhando quem quer ajuda. Aí eu vou, graças a Deus, com a pandemia, que fez conectar com milhares de pessoas no mundo todo. E aí isso é bom. Gente, olha, tirando, Den... claro, o lado triste, né? Tirando o lado do sofrimento que essa pandemia nos trouxe, ela fez isso de bom, nos conectou. Olha, você sabe que hoje, 8h30 da manhã, tem um evangelho no lar no Japão. No Eita, Japão! São brasileiros espíritas que moram no Japão. Eles fazem evangelho no lar no sábado, 8h30 da manhã. Gente, nunca que eu podia imaginar na minha vida fazer o estudo do evangelho com japonês. tá vendo aí? Que Você maravilha, vê né? como é que são? Como é que você vê? Quer dizer, Bendito. então você, além de você conhecer um monte de gente, você se conecta, né, com todas essas pessoas que estão na mesma sintonia que você, buscando a mesma coisa que você, e isso só nos agrega, né? Porque é mais conhecimento de outros irmãos, é mais conhecimento em matéria de doutrina, porque aí cada um traz um pensamento diferente, cada um tem uma visão diferente, Tudo. e isso só Aguarda só nos um minutinho que eu vou agrega. fazer uma prece final aqui numa live aqui que a Denise tá, viu? Ó, Denise, para aí. Eu vou mostrar vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí. Ó, vamos já nos conectar com mais pessoas. Cadê? Ah, tá! Olha lá o estudo do Evangelho de Lucas. Já, já. A A Cris está Cris na está ali sala. também, a Cris. É a Cris. Eu já abri aqui, Cris, eu Ah, já que entro, só bom. que eu vou fazer a prece final para a gente conversar. Aguarda um minutinho Mas aqui. ô Denise, você pode. Oi. É uma pena, mas o tempo é muito curto, mas você já pode fazer as suas considerações finais para a gente passar para o João fazer a prece final. A prece final. Pois é. As minhas considerações finais é justamente nesse sentido da responsabilidade que nós temos sobre os nossos pensamentos. Porque a gente sabe, como diz lá, né, na pergunta 459, sobre essa influência que a gente sabe que pode ser positiva ou que pode ser negativa, cabendo somente a nós. Então, é muito difícil? É complicado a gente ter essa vigilância? Mas como diz Eurípides Barçanufo, é uma questão de hábito. É uma questão de você começar a substituir. Busque essa felicidade para você. Porque cada vez que você consegue mudar um pensamento, dá aquela sensação de que eu consegui vencer a mim mesmo. Porque essa sensação dessa vitória, de você vencer a você mesmo, é muito bom. Quando você sai no trânsito e o outro faz o que faz com você e você não se irrita, você não tem um pensamento ruim, você venceu a você mesmo. E isso é muito bom, é muito gratificante. E é isso, por isso que eu te falo, cada vez que eu venço a mim mesmo, eu tenho aquela sensação de que o meu mentor me agarrou. Você conseguiu! É isso que a gente quer de você, Denise, vai! É essa a sensação que eu tenho. Porque é muito bom vencer a gente mesmo. Não é vencer o outro, porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para vencer a nós mesmos. E vencer um pensamento ruim é muito bom, porque a espiritualidade maior vem e te ajuda, porque sabe que você está se esforçando para se tornar um espírito melhor. E cada vez que você se torna um espírito melhor, quando a gente retornar para a nossa pátria espiritual, a gente já retorna um espírito bem melhor do que quando nós ingressamos pelo berço nessa encarnação. Então, a gente tem que ter essa noção de responsabilidade sobre os nossos pensamentos, porque são eles que nos conduzem à vida eterna. Então, é esse o recado e é essa
a nossa reflexão de hoje é no sentido de que vamos começar a pensar no bem, vamos começar a pensar no amor. E isso reflete, óbvio, no nosso Mestre Jesus, porque ele que é esse símbolo deste amor, ele que é o símbolo deste pensamento positivo, ele que é o símbolo desse nosso coração que vibra cada vez mais quando a gente vence a nós mesmos. Muito obrigado, minha É gente. isso. Deus lhe pague. Deus É abençoe isso que um sempre. pensamento positivo faz com a vida da gente, né? Rinaldo, pode Então fazer a vamos parte dele. pensar no amor, gente. Vamos pensar no bem, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Verdade. Né? Rinaldo, a pressa. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade e dizer, Senhor, e todos nós, agradecemos, Senhor, por este momento, em especial pelas instruções e as reflexões que a nossa irmã Denise trouxe para os companheiros e as companheiras irmãs que estão conectados com esse trabalho tão maravilhoso que o Marco está desenvolvendo para todos nós. Abençoa a nossa irmã, que ela possa ser sempre assistida pelos seus benfeitores espirituais, lhes inspirando cada vez mais, para que essas reflexões nós possamos tomá-las e poder a desenvolver em nossas vidas. Abençoa nosso irmão Marcos, a sua família, para que ele possa cada vez mais estar sempre disposto, mestre, a levar a tua mensagem e a levar a mensagem de outros tantos irmãos que vêm a esse trabalho tão gratificante que ele realiza. Abençoe os irmãos e as irmãs que estão conectados nesse trabalho. Abençoe seus familiares, amigos e parentes. Consola, mestre, aqueles que choram, percam seus entes queridos materialmente falando. Envolve no teu amor, na tua misericórdia divina. Ilumina toda a humanidade da face da terra. Nos ajuda a erguer cada vez mais os nossos pensamentos positivos. Como assim trouxe a nossa irmã para nossas reflexões. Para que nós possamos vencer, não o próximo, mas vencermos a nós mesmos. Com pensamento positivo, com força, com fé e coragem. E tuas bênçãos divinas, mestre, recaem sobre todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. E assim seja. Que assim Graças seja. a Deus. Que assim seja. Gente, Denise, obrigado. Marcos, obrigada pelo convite, obrigada, Rinaldo. E agora, adivinha para onde eu vou agora? Para Lucas. Evangelho de Lucas. Eu vou falar, Denise, eu vou falar contigo no seu PV para a gente marcar mais um para o mês de agosto, viu? Olha. Olha aí. Olha. Rinaldo, Tchau. um abraço, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gente, fiquem com Deus. Obrigada, Marcos. Obrigada, Rinaldo. Valeu. Tchau.